Sejam muito bem-vindos à segunda aula da Academia Mailtic. Eu sou o professor Augusto e a essa segunda aula nós vamos falar sobre orientação, sobre fuga e também vamos falar sobre respeito. Se você estiver vendo essa aula via uma gravação, seja muito bem-vindo também, ok? Então, na primeira aula falamos sobre o motivo de estarmos nessa jornada, de começarmos a seguir para um caminho. Só que para a gente ir para um caminho, a gente precisa de uma orientação, né? E toda pessoa precisa de uma orientação. E como poderíamos nos orientar? A bússola, né, que é das ferramentas muito mais conhecidas, ela nos guia, né? Se você estiver perdido em algum lugar e tiver uma bússola, tá, você vai seguir para o norte, vai direto para lá e vai dar tudo certo. Mas na nossa realidade, atualmente, nós temos o GPS, né, que é algo muito mais próximo de nós. Se você tiver um smartphone, você ligar a localização ali, você vai ver onde você está. Só que a questão toda não é onde você está, mas também implica aonde você vai. Não é somente onde está, mas também no onde ir, tá? Então, muitos de nós tem essa dificuldade, muitos de nós não tem essa orientação quando vai estudar. E aí começa a estudar uma coisa, uma outra coisa. É igual a lista de leitura, né? A gente, para fazer uma lista de leitura, a gente tem que saber o que a gente vai ler, o que a gente quer ler, o que a gente quer aprender. E aí, às vezes, entra uns livros que não tem nada a ver com o que a gente quer aprender, a gente só perde tempo ali naquela leitura. E aí, no estudo também. Tem 2 semanas que a gente fez o guia de estudo. E esse guia de estudo ele foi feito exatamente porque a gente viu que tinha pessoas com essa dificuldade, né? Porque elas não sabiam por onde começar. E tinha um monte de gente perguntando no nosso direct lá. Teve 2 pessoas que também me pediram para fazer um cronograma de leitura, de estudo. Eu fiz lá, dei uma ajuda, né? E isso é bom até, porque eles entenderam que precisava seguir uma trilha, né? Seguir um rumo, seguir um caminho. E aí, isso vem fazendo com que haja uma certa facilidade para que essas pessoas possam lidar com o objeto de estudo, ou para onde ela quer chegar. Eu acredito que todos aqui conhecem a parábola do filho pródigo, né? Só que muita gente confunde esta parábola. Por quê? Eles falam que o filho pródigo é aquele filho que volta para a casa do pai, tá? Só que há um pequeno erro nisso tudo aí, porque eles utilizam pródigo no sentido de aquele que volta. Mas o pródigo não é aquele que volta, o pródigo é aquele que esbanja. O pródigo é aquele que gasta além do necessário. Ou aquele gastador, é o esbanjador, aquele que dissipa seus bens, que gasta demais, aquele que não economiza, certo? E é óbvio que o filho retorna, mas a motivação dele era apenas sair da aba do pai, né? Só que o problema não era somente sair da aba do pai. O problema é que ele não tinha uma orientação, ele não tinha um destino, ele não tinha uma orientação tanto moral quanto geográfica. Recentemente, eu estava conversando com um amigo sobre um vídeo do Tiago Cavaco. Eu acredito que ele seja pastor, ele é pastor, mas eu acredito também que ele seja português, pelo sotaque dele, né? Na pregação só faltou ele falar padaria, essas coisas, Manuel. Mas sem brincadeiras à parte, ele fala uma coisa muito séria, que eu já venho batendo nessa tecla, né, quando eu converso com algumas pessoas, eu sempre bato nessa tecla. E só abrir um parêntese aqui, um rapaz, estava conversando com ele, e aí ele me mostrou a rotina, né? Tinha uma planilha. E eu descarto planilha,
daquelas coisas que eu vou fazer, eu descarto, absolutamente descarto planilha, que planilha não funciona, tá? E aí, ele veio falar comigo e perguntando sobre o curso e tudo mais. Ele disse que tinha vários cursos e às vezes não fazia o curso porque, sabe, tinha muita coisa para fazer e aí não tinha, tinha que ter uma prioridade, né? Só um instante. Ele tinha uma prioridade, tinha que ter uma prioridade. Só que nisso tudo, ele tinha alguns cursos e ele não dava conta de curso nenhum. Ah, porque eu acordo nesse horário e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Só que esse é um problema. O problema é que a gente quer priorizar tudo. A gente faz o nosso guia de estudo lá, porém a gente, com uma certa dificuldade, a gente vai fazendo. Só que muitas vezes a gente coloca várias e várias prioridades que não são tão prioritárias assim no lugar do nosso estudo. A gente, eu quero dar qualidade para aquilo ali, um tempo de qualidade para aquilo ali. Mas quanto tempo de qualidade você já deu para aquilo que você está priorizando? Isso é importante a gente ter esse pensamento, a gente ter essa consciência. E o Tiago Cavaco, ele fala que atualmente todo mundo se sente na obrigação de ser inteligente. E muitas pessoas, eu acho que já virou uma resposta padrão, porque quando as pessoas perguntam lá como é estudar, como é isso, sabe? Eu falo que a gente tem que parar de tratar o estudo como um fetiche. A gente tem que parar com isso. Porque hoje em dia é tudo curso de tanta coisa, né? Hoje em dia você tem que postar um podcast, todo mundo tem que ter um podcast hoje, né? E o Thiago Cavaco, ele fala o seguinte, que todo mundo tem a obrigação de mostrar inteligente, de ser inteligente, de criar um podcast para compartilhar seu vasto conhecimento. E muitas vezes o vasto conhecimento é um vasto conhecimento de coisa nenhuma. E ele fala que vivemos numa overdose de gente inteligente. E toda foto postada ali tem que ter uma legenda cheia de contexto profundo, né? Contexto profundo. E ele finaliza dizendo que nunca vivemos um momento tão burro da nossa história. E realmente é. Por quê? Não pode passar uma notícia que venha a ser, de certa forma, polêmica, que muita gente vai, isso, mas não vai lá e procura saber. Vive como um papagaio de pirata, sabe? Papagaio de pirata ali, ó, só reproduzindo aquilo que as pessoas falam e não vai na fonte lá ver o que aconteceu. E realmente, isso é um sintoma de ignorância. Atualmente teve a fala do Papa. O Papa falou isso, o Papa falou aquilo. E aí vive somente consumindo aquilo que a mídia comum passa, né? A grande mídia passa, não procura saber, não procura buscar uma fonte também mais confiável, né? Porque a gente sabe que a mídia manipula muita coisa. E nem eu tô defendendo o Papa, eu tô atacando a ignorância de algumas pessoas. Tá? Eu tô pouco me importando com o que o Papa fala. E aí, a gente tem visto isso. E eu vejo isso que tem muita gente tratando o estudo como fetiche, porque quer ser inteligente. Você não precisa ser inteligente. Na verdade, você não precisa demonstrar que é inteligente. Não tem essa necessidade, sabe? E realmente eu venho falando, venho batendo nessa tecla, né? Porque tem muita gente pagando de inteligentinho na internet, né? Frases e frases filoteológicas com aquele cara do, sabe aquelas imagens que tem um cara do Peaky Blinders, aquela série do Netflix, né? O cara com uma
uma cara assim, séria e uma frase assim de efeito, sabe? E o fundo é sempre preto, na maioria das vezes, e o cara assim. Não tem sentido isso, gente. Sabe? Não tem sentido. O cara do Pink Blinders, ele usa uma boininha assim, ó, parecida aqui, mas eu não uso essa boina por causa da série. Usa essa boina bem antes da série existir. Mas é um feitiço, gente. Sabe? Tá com uma estante aqui, ó, cheia de livros e tal. Aí você pergunta, nem precisa perguntar, né? Tem muita gente que pergunta, você já leu todos os livros da sua estante? Isso é uma pergunta que você não faz um leitor, sabe? Porque nem todo mundo já leu todos os livros da estante. Tem algumas pessoas que são pessoas muito bem dotadas de leitura, que eu conheço umas duas aí, que lê muito, 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 muito. Eu não li quase todos esses livros aqui que tem aqui. Só que a ideia não, que eu estou falando aqui não é ter uma estante cheia de livros, sabe? Mostrar, não. Estou querendo dizer aqui é que a ideia toda é ter uma pilha de livros por ter uma pilha de livros. Que é bonito uma estante assim. E a minha é pequena, uma estante pequena. Eu queria ter uma estante gigante, né, cheia de livros e tal. Mas qual é a minha motivação de ter uma estante cheia de livros? Né? Qual é o significado porque eu estou postando um monte de foto assim? Qual a motivação de eu querer ter um podcast? Mostrando aquilo que supostamente eu sei. Isso a gente tem que ter em mente porque eu falei e repito, a gente não pode colocar o estudo como um fetiche. Você tem que saber por que você está fazendo isso, não porque eu estou fazendo isso sem motivo algum. Sabe? Eu falei que muitas pessoas utilizam o estudo para ser reconhecido semana passada. Só que você não precisa ser reconhecido por aquilo que você não sabe. Você tem que ser reconhecido por aquilo que você sabe. Tá entendendo qual é a diferença? O reconhecimento vem através daquilo que a gente sabe, não do que aquilo que a gente demonstra parecer. E não adianta ser aquilo que você não é, porque um momento isso tudo aí vai passar. Alguém vai descobrir e alguém vai te pegar na mentira, né? A mentira tem perna curta e uma estante bonita que não utiliza para nada. E aí, nisso tudo, eu falei sobre reconhecimento, eu falei sobre o medo de não ser aceito, falei vários e vários outros sintomas, outros porquês, mas tem um que eu acabei não falando, que é a fuga. A fuga é algo que acaba fazendo com que a gente faça coisas, né? Querendo ou não, tem muita gente covarde neste mundo e que faz de tudo para fugir das suas responsabilidades, né? E não consegue arcar com as suas responsabilidades, não está fazendo aquilo que deve ser feito. E aí fica postando fotos com sumas teológicas, com vidas intelectuais e tudo mais. E eu peço para vocês não serem uma pessoa assim. Por favor, não seja essa pessoa. Porque é feio, sabe? É feio. Porque a fuga faz com que a gente faça coisas que não devíamos fazer. E muita gente está utilizando o estudo como uma fuga de suas responsabilidades. E eu não sei se... Eu acredito que vocês não viram, mas tem um vídeo, cara, de um rapaz que está debatendo, antes de fazer um debate, e aí ele lá, né, tal, conversando com outro cara ao vivo.
e a esposa dele pede para ele fazer o negócio e tem uma treta lá, porque a esposa começa a falar a coisa dele, como se ele fosse uma farsa. E, sabe, não precisa isso. Primeiro você tem que arcar com as suas responsabilidades, você tem que saber aquilo que você deve fazer. Depois, estuda. Entendeu? Não precisa tratar isso aqui, um livro assim, porque só para dizer que tem livro, só para dizer que está estudando. Isso ninguém se importa com isso, gente. Ninguém se importa. E é você que tem que se importar. Você tem que se importar de parecer alguém que é verdadeiro. Ser o mais verdadeiro possível. E você só vai ser verdadeiro quando você tomar as rédeas da sua vida e ter o senso de responsabilidade. Foi um dos motivos que eu falei de que o estudo causa em nós, né? Nos dá um senso de responsabilidade, porque a gente faz aquilo que a gente deve fazer, tá? E essas pessoas que fogem, elas fogem pelo simples fato de estar procurando um algo, estar procurando alguém, porque ela deseja mais, certo? Ela está em busca de um pedaço que falta na vida dela. Ela parte na esperança de encontrar o que almeja. Mas há uma outra pergunta aqui: o que é que esta pessoa almeja? Tá entendendo a ideia aqui? Digamos que nós tenhamos uma rota já traçada. Mas aí nós utilizamos essa fuga como pretexto para chegar ao local de destino, tá? Mas chegando neste local, que seria o destino, ele acaba se tornando um novo ponto de partida. E por que ele acaba se tornando um novo ponto de partida? Porque um novo destino promete aquilo que satisfará a sua alma. E muitos de nós vamos correndo atrás do estudo, atrás da leitura, mas ali não é a chegada. Porque a gente está fugindo, está fugindo, está fugindo, está fugindo. E a fuga não é algo normal, a fuga não é algo saudável. E quando a gente foge, a gente está demonstrando um sintoma de quê? De covardia. E nós não somos covardes. Nós não podemos ser covardes. Ok? E aí, tem muita pessoa que se embriaga com a vida intelectual, né? Com os estudos, e um dia ela vai perceber, ela vai cair em si, que estava buscando nisso tudo aqui um mero prazer, né? Porque tem muita gente que não entende, pessoal, que o estudo ele tem uma finalidade, certo? Tem várias finalidades, óbvio, porém tem uma que deve ser a finalidade total do estudo, que é servir. Ah, vou servir. Como é que eu vou servir? Ensinando as outras pessoas aquilo que você sabe. Simples. Ah, não quero ser professor. Você está ensinando todo dia algo que você sabe para uma outra pessoa. Você não precisa ser formado, ter uma licenciatura para você ensinar a ninguém. Isso ter uma licenciatura é bom, claro, né? Ter um certificado, ter um diploma lá reconhecido e tudo mais. Mas isso é uma desculpa igual a do leitor. Ah, eu não gosto de ler livros, mas está lendo ali, ó, um monte de Facebook, um monte de Twitch, um monte de mensagem do WhatsApp. E aí, isso vai fazer com que, eu não sou leitor, mas a pessoa está lendo. Ah, eu não sou professor, mas você ensina uma pessoa algumas coisas, você não ensina? Então, é, é muito é muito feio, é muito triste quando você vê umas pessoas utilizando disso tudo aqui como um mero fetiche, algo que, sabe, que a gente sabe que um dia vai passar. E uma pessoa que foge
Uma pessoa que foge, um momento disso tudo vai acontecer o quê? Tudo que aprendeu vai se dissolver, vai se fragmentar, vai derreter e no final não vai servir mais para nada, para coisa nenhuma. E isso tudo só nos leva para o ponto de partida, o qual não deveria ser aquele naquele momento. Então, a pessoa, como eu falei, a gente vai para um ponto de partida e aí a gente descobre que aquilo ali não era aquilo que a gente queria e volta para um ponto de partida. E qual seria o ponto de partida? Aquele do início? Não, esse aqui que a gente chegou. O que seria o destino se tornou um novo ponto de partida. Só que, para podermos estudar de fato, precisamos de orientação, precisamos de um guia. Por isso que nas escolas tem aquele currículo todo lá, aquela grade de que você vai estudar durante o ano, né? E ninguém vai para uma trilha sem ter alguém que já conheça o caminho. Eu já fiz trilha umas 2 vezes, né? E nessa trilha tinha 2 guias. Se não tivesse um guia, primeira coisa, que se não tivesse um guia eu nem iria. Mas se por um acaso eu fosse sem guia, eu ia estar perdido. Eu acho que eu estava lá na trilha que eu fui há uns 3 anos atrás, estava lá até hoje procurando vir para casa. Sabe? Então nós precisamos ter um guia. E foi por isso que eu fiz o guia de estudo. A gente preparou o guia de estudo aqui para poder sanar algumas dúvidas de algumas pessoas. Você está entendendo? Porque se a gente vai para uma trilha sem ter alguém que a gente já conheça o caminho, né, ninguém vai confiar em outra pessoa que supostamente saiba para onde está indo. Ninguém. Você vai ser uma pessoa, vai ser considerada apenas um andarilho. E nós não somos andarilhos. Somos peregrinos, mas andarilhos não somos. Tá? Andarilhos, digo, alguém que não saiba para onde está indo, não tem um destino final. Se a gente quiser viver assim, pode viver. Não tem problema. Tá? E eu lembrei de uma coisa, que a banda Metallica, ela tem uma música chamada Wherever I May Roam. Eu não sei pronunciar direito, mas é onde quer, deixa eu ver, Wherever I May Roam, onde quer que eu vá, alguma coisa assim. Mas não importa. O que importa é que no refrão ele fala o seguinte: onde quer que eu deite minha cabeça, este é meu lar. Se você quiser viver uma vida de estrada, ok, beleza. Todo lugar que você encoste sua cabeça é seu lar. Mas isso fica mais fácil quando você está vivendo por aí, não tem um destino final, né? Tá vivendo uma vida de estrada. Mas onde nós descansamos vai muito além disso aí. É uma questão do que eu gosto, daquilo que eu amo. Eu só vou descansar no lugar onde eu amo, no lugar onde eu me sinta confortável. E essa toda nossa inquietação para andar, para caminhar sem rumo, sem direção, ela é apenas um reflexo do que tentamos desfrutar como um fim. E muita gente utiliza o estudo como um fim. Porém, o estudo ele deve ser utilizado como um meio, não como um fim. O estudo não se finaliza em si mesmo. Ele não finda em si mesmo. Ele é um meio para alcançar outras coisas, tá? E como já disse e já repito, né, o estudo ele é para servir. E também tem um outro ponto que eu não falei antes, ele também serve para glorificar a Deus. Complicado, pessoal, complicado, porque muita gente que faz isso, e faz isso pelo simples fato de não ter orientação, de não saber para onde ir. E isso acaba
trazendo mais dificuldade do que mais facilidade, né? O fato de saber o motivo que você está fazendo essas aulas é muito importante. Você precisa saber o porquê. Parece até um pouco repetitivo, mas eu gostaria que vocês entendessem, que vocês tivessem a consciência de que estudar é algo sério. E se você deseja crescer, você precisa se levar a sério também. A gente está falando de crescimento em vários sentidos aqui. Porque quando a gente entende de crescer, a gente entende de responsabilidade, né? E o estudo ele te traz senso de responsabilidade. E se você tiver um senso de responsabilidade, você vai sentir que está crescendo. Entendeu? E se a gente tratar a vida de estudo como um mero fetiche, vamos perder mais do que ganhar. A gente vai perder o quê? A gente vai perder dinheiro, a gente vai perder tempo, que dinheiro e tempo parece que equivale. Peraí, deixa eu consertar isso aqui. Parece que equivale, né? Que são equivalentes, né? Muita gente fala que tempo é dinheiro. E esse tempo e esse dinheiro poderiam ser investidos em outra coisa. Poderia ser investido, sei lá, outra coisa que não fosse um fim em si mesmo. Entendeu? Só que eu venho falando no sentido de senso de responsabilidade. E realmente nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. Por quê? Por que o senso de responsabilidade? Porque se a gente não levar isso a sério, a gente não vai perder somente dinheiro. A gente vai perder tempo. E além do tempo e do dinheiro, vamos perder nossa identidade, vamos perder a nossa existência e também vamos perder a nossa própria vida. Só isso que a gente vai perder. Só isso. Entendeu? E aí vem aquelas coisas naqueles debates de internet. Eu acredito que todo mundo já viu esses debates de internet. Porque esses debates de internet, a maioria disso tudo, dessa causa, é uma fuga, né? É querer provar ao outro que é superior, que entende mais daquilo que o outro que chamou, né? O debatedor e tudo mais. E nós aqui não queremos isso. Já me chamaram para um debate, eu falei, rapaz, eu não debato. Não faz sentido para mim. Debater. Para que eu vou debater? Para quê? Só para mostrar que eu tenho um certo conhecimento? Para mim não serve. Não faz sentido, não. Não serve querer provar ao outro que sabe mais. Não tem sentido isso. A gente não está querendo provar nada a ninguém. Não precisa provar nada a ninguém. O negócio todo, gente, é servir. É servir com o nosso estudo, é servir com tudo aquilo que a gente sabe, mesmo que sejamos um pouco mais entendido que aquele que nos ouve, certo? E tem uma outra coisa aqui também que a gente precisa entender, que eu, inclusive eu confesso que eu demorei muito para entender, que quando a gente ensina o outro, a gente não está num papel acima dele. Porque se a gente está ensinando, né, a gente está servindo aquela pessoa, né, a gente está se colocando num papel de servo, tá entendendo? E a gente não pode também ser colocado, essa ideia de servir, a gente não pode colocar apenas como se estivéssemos fazendo caridades a pobres coitados. A gente não pode fazer isso. Ah, eu sei teologia, isso. Então, as pessoas que não sabem, ficar caladinho ali e me escuta. Não, a gente não pode fazer isso. A gente está demonstrando uma pseudo-superioridade, sabe? Uma falsa humildade. Isso tudo. Vocês já ouviram falar da jornada do herói?
Jornada do herói é um princípio básico que ele é utilizado em muitos filmes, né? Principalmente filme de aventura. É utilizado a jornada do herói. O primeiro passo da jornada do herói, a jornada do herói consiste em 12 passos. Cada passo vai determinar um ponto dessa jornada, tá? O primeiro passo é o mundo comum. Aquela nossa visão limitada, sabe? Tudo que eu falei ali do Bilbo na semana passada, o início, né? Ele possuía naquele momento no condado uma visão de mundo limitada, né? Porque ele não gostaria de viver uma aventura naquele momento, a vida era pacata, né? Só que diferente do Bilbo, eu falei do Frodo. O Frodo, ele sabia que deveria ir. Ele sabia que precisava fazer aquilo. E neste momento, eu convido a vocês a uma aventura. Mas antes de falar dessa aventura, eu gostaria de falar uma outra coisa aqui também. A gente precisa salientar algumas coisas. Por quê? Porque se sairmos apenas para essa aventura, para fugir das nossas responsabilidades, em algum momento vamos cair em si e perceber o quanto estamos perdidos. E assim vamos desejar voltar para o conforto do lar. Ou seja, a gente vai querer voltar para o nosso condado, né? E assim como o filho pródigo, vamos nos questionar se o pai vai nos aceitar novamente. E isso tudo, pessoal, gera duas coisas. A primeira é a autoculpa, que isso é um sintoma de orgulho, e a segunda é o arrependimento, que demonstra humildade. Então, aí a gente vê qual será a nossa decisão. A gente vai seguir em frente com orientação ou a gente vai se vai se culpar, né? Vai se autoflagelar e aí voltar para casa. Ou seremos humildes o bastante. Esse tipo de coisa acontece porque nossa vida ela se torna um deserto de anseios e o fim da estrada nunca é o fim de fato. E isso tudo nos faz cansar antes de chegarmos ao final. Mas, saindo do cansaço e voltando ali para o convite que eu fiz a vocês, é um convite para uma aventura que vai mudar a vida de cada um de nós. Que aventura é essa? Eu falei isso tudo até aqui para que juntos nós possamos seguir a rota que nem que sem que haja falha, né? A nossa bússola tem que estar perfeita, nosso GPS tem que estar perfeito, a nossa rota ela deve ser traçada sem defeito algum. A gente tem que fazer aquilo que deve ser feito, né? E nisso tudo vocês precisam se levar a sério, levar isso aqui a sério. Levar tudo aquilo que vocês fazem a sério. Nem que seja arrumar a cama. E eu espero que entendam que este é um momento que você está vivendo aqui, que está me vendo aqui, que está me ouvindo aqui, seja algo consciente. Sabe? Que seja algo consciente, que seja algo que realmente você saiba o que você está fazendo. E que você de fato deseja seguir para um destino real. E não uma mera fuga, pessoal. Não uma mera fuga. Então, a gente precisa aqui só um adendo maior daquilo que eu estou falando. A gente precisa não somente ter essa consciência, mas também a gente precisa trazer essa consciência para a prática, tá?
Então, eu garanto a vocês que no meio dessa aventura toda aqui vai ter um monte de obstáculo. Vai vir preguiça, você vai querer desistir, você vai se sentir cansado, vai se sentir oprimido, vai se sentir cheio de coisa, né? Porque vai estar difícil. E é muito difícil recusar o chamado do descanso. Muito difícil recusar o chamado para o descanso. Falo que é difícil por quê? Porque quando a gente coloca o celular para despertar, né? O celular desperta e a gente pensa 10 minutos. Cochilar mais 10 minutos aqui. E esses 10 minutos, você vai colocar no soneca, né? No telefone, coloca o soneca. Aí depois mais 10 minutos, aí 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. É difícil de recusar o chamado do descanso. Muito difícil. É difícil por quê? Porque o fardo às vezes é pesado. A responsabilidade às vezes é pesada. Porque está difícil, e está sem tempo, e que precisa priorizar outras coisas. E aí vai o que, infinitamente que. Só que, no entanto, eu te garanto o seguinte, pessoal. Te garanto também que estes obstáculos eles serão vencidos. Por que eles serão vencidos? Porque eu serei o guia. Eu me disponho a ser o guia aqui. Porque independente de onde você queira chegar, a gente vai junto. A gente vai seguindo. Eu não me importo qual o seu destino final. Quer dizer, eu me importo para a gente chegar num destino final, um destino real. Tá? Independente onde seja esse destino que você deseja chegar, nós chegaremos juntos lá. Tá? Porque este é meu papel. Meu papel aqui é te guiar. Né? E eu estou aqui para quê? Para servir cada um de vocês. Ok? Então, para que isso tudo aconteça, precisamos de uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu venho falando muito tempo, que é o seguinte: a gente tem que respeitar a nossa jornada. Se a gente não respeitar a nossa jornada, ninguém vai respeitar ela por nós. Tá? Então, antes de a gente ir para um lugar, a gente precisa de orientação. A gente não pode sair do nosso ponto de localização onde a gente está para uma fuga. A gente não pode fugir disso aí. E se a gente sair com orientação, nós estamos nos respeitando. Se a gente sair como um fugitivo, a gente está desrespeitando tanto a nós mesmos quanto as outras pessoas. E a gente não quer isso. Certo? Então, por isso que a gente precisa de orientação. E para que a gente possa ter essa orientação, a gente precisa se respeitar. E o respeito começa aqui. Tá? Aqui dentro. Então, para finalizar essa aula, eu só peço a vocês uma coisa. Peço que vocês respeitem a sua jornada, porque é algo que é muito sério, pessoal. Não leve estudo como fetiche, não. Porque você pode levar qualquer outra coisa como fetiche. Tô pouco me lixando nisso aí. Mas aquilo que você deseja buscar em conhecimento, não leve como fetiche, não leve como só para parecer um inteligentinho na internet, para postar foto, para fazer podcast, isso. Se essa for a finalidade que você está estudando, isso aqui não é seu lugar. Tá? Aqui é um lugar para pessoas que desejam saber de fato para onde ir. Aquelas que estão decididas aí, precisam de orientação. E eu estou aqui para orientá-los, tá? Se desejarem, estou à disposição. Ok? Então, finalizo aqui minha fala. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E é isso. Final da aula, mandarei o resumo daquilo que a gente falou aqui, né, lá no grupo. E quinta-feira, às 20 horas,
tem mais. Bom? Então, forte abraço, feliz quinta-feira e, por favor, respeitem a jornada de vocês, tá? Tchau, tchau.